Imagina estar passando por problemas na adolescência, escrever um roteiro e desse roteiro virar um clássico cult. A Catherine Hardwicke, ela conhecia a Nick Reed desde os 5 anos de idade porque ela namorava o pai dela e também era amiga da mãe. Como ela viu a Nick crescer, ela viu também toda a mudança de comportamento dela, porque ela era uma menina que gostava de subir em árvores, brincar de boneca, ela era super adorável e de repente ela começou a usar roupas curtas, roupas coladas e parecia que tinha uma nuvem escura sobre ela. A Catherine, ela tinha formação em cinema, ela teve uma ideia das duas fazerem filme juntas como se fosse um tipo de terapia pra Nick. E ela, gente, topou, fez o roteiro em somente 6 dias, baseado nas experiências recentes que ela tinha tido na sua adolescência. Depois elas começaram a procurar financiamento pra fazer o filme. A maioria das produtoras ficaram chocadas e elas acabaram conseguindo uma produtora e eles financiaram o filme em 2 milhões de dólares. O filme foi filmado em somente 24 dias e quando estrelou no cinema conseguiu um faturamento de 10 milhões de dólares. E o filme foi recebido com vários elogios, foi pra vários festivais de cinema, inclusive a atriz que interpretou a mãe da Eva, Rachel Wood, recebeu uma indicação ao Oscar. Gente, até hoje em dia o filme ele tem impacto, ele é muito relevante e é considerado um cult. Gente, vamos lembrar aqui que a Nick ela tinha somente 15 anos quando escreveu esse roteiro, praticamente sozinha, então tem algumas coisas que ela se arrependeu, tipo o jeito que ela retrata o pai dela. Ela disse que se arrependeu de ter retratado o pai dela que nem um babaca no filme, mas era a percepção que ela tinha quando ela era criança. Na época ela falava que era autobiográfico, mas hoje em dia ela fala que sim, era autobiográfico, coisas baseadas na sua própria vida, mas com algumas coisas exageradas. Porque, né, gente, quando a gente é adolescente, a gente tem uma percepção muito exagerada das coisas, um pouco dramática, mas quando a gente cresce, a gente percebe que não era bem assim, né? E que revelou que ela ficou anos sem falar com a Eva Rachel Wood depois das gravações do filme, porque elas acabaram brigando. E como elas eram muito novas, elas não tinham percebido que tinham muitas pessoas criando intriga, tentando fazer uma rivalidade entre as duas, mas quando ela ficou mais velha, ela percebeu que não era bem assim. E depois de anos, a Nick Reed entrou em contato com a Eva Rachel Wood, elas acabaram se entendendo e hoje em dia elas são muito próximas. Assim, gente, eu sou da mesma faixa etária que a Eva Rachel Wood e a Nick Reed, né? Eu sou um pouquinho mais velha que as duas, mas assim, pouca coisa. Mas eu lembro que quando lançou o filme, eu me identifiquei muito. Não exatamente pelo que as duas passavam, porque eram coisas muito pesadas, eu não passei isso na minha adolescência. Mas essa questão de pertencimento, né? Uma hora você é criança, tá brincando de boneca, e outra hora você quer fazer parte de alguma coisa, você quer crescer, então você muda a sua personalidade, tenta se adequar. Então, pra mim, fez todo sentido. E eu acho que pra tudo que é adolescente. Mas eu realmente acho que esse filme é atemporal. Eu acho que tudo que é adolescente tem que assistir e entender que, às vezes, ser Maria vai com as outras não dá muito certo.